É superstição? Não. Quer dizer, parte. Normalmente coin flips são interessantes para explicar coisas ou para tomar decisões. Sempre que eu digo que trabalho numa empresa que faz jogos de casino, a primeira pergunta que me fazem é: sabes como ganhar? A pergunta clássica é: como é que eu ganho? Como é que eu ganho dinheiro? Quando vou ao casino ou quando jogo um jogo online, eu em média tenho de perder dinheiro. Caso contrário, todo o negócio não existia, não existia casinos, não existia empresas que fazem jogos, aquilo tem de dar dinheiro. Logo, o jogador tem de perder dinheiro em média. Agora, como é que isso acontece? Vamos, por exemplo, pensar num joguinho simples em que meto €1 na máquina e todas as jogadas a máquina devolve-me 90 cêntimos. Sempre isto, não acontece mais nada. Podem-lhe fazer desenhos, etc., bonecada, tudo mais alguma coisa, mas o que acontece é devolver sempre 90 cêntimos. Isso é um jogo interessante? Não. Não é. Perder 10 cêntimos cada vez que eu meto dinheiro na máquina. Mas, se em vez disso nós pegarmos num jogo em que metes €1 e ou te sai 0 ou te sai 10 euros, com uma certa chance qualquer, e se calhar já é mais interessante. O que é que vai acontecer? Em média, o jogador vai perder dinheiro, verdade, mas se o jogador tiver sorte, vai ganhar. Pronto. É essencialmente isso. Por isso, não, em média não ganham dinheiro, ganham se tiver sorte. É por isso é que são jogos de sorte e azar. Isso leva-nos àquele grande mito, ou verdade ou mito, não é? Aquela grande questão que é: a casa sai sempre a ganhar, verdade ou não? Sim, ou melhor, habitualmente sim. Lá está, o jogo vai ter uma certa métrica de pagamento, um certo retorno médio ao jogador, que é sempre abaixo de 100%, ou seja, vai reter dinheiro. A casa, como no fundo fica com o resultado de todas as experiências dos jogadores, vai estar muito mais perto dos valores teóricos, etc. Por isso, em média, vai ganhar sempre dinheiro. Mas isso não impede que os jogadores individuais ganhem dinheiro ou não. Mas, em média, à medida que o número de jogadas começa a crescer, a casa vai ganhar dinheiro, certo? Senão não havia negócio. Isso leva-nos a um dos principais pontos, pronto, para quem está mais familiarizado com a indústria, se calhar conhece mais facilmente o acrónimo do RTP ou FTP, o retorno para o jogador ou Return to Player, que foi um bocadinho o que tu até explicaste há pouco, não é? Cada vez que tu colocas €1, tens um outcome de 90 cêntimos. Queres falar um bocadinho sobre o que é o FTP, assim, em linguagem básica, para que toda a gente possa perceber? Claro. E porquê é que este é um critério também tão, ou se é ou se não é, também na tua opinião, um critério muito importante quando o jogador está a decidir que jogo é que ele vai jogar dentro da oferta de um casino? Portanto, o RTP, o Return to Player, no fundo é a média de percentagem de retorno, ou seja, é aquilo que eu estava a dizer. No jogo de metemos €1, devolve-nos 90 cêntimos. Aí o jogo devolve-nos 90% do dinheiro apostado, logo o RTP é 90%. Okay? E no fundo descreve quanto é que em média é dado ao jogador, ou se virmos de outra maneira, quanto é que a casa retém para ela. Ou seja, qual é a margem da casa. Se isso influencia decisões do jogo, ou se deve influenciar, sim e não. Isto porquê? Obviamente que um jogo com um RTP superior a outro vai pagar mais em média. Mas o truque está em como é que isso acontece. Vamos dar um exemplo. Moeda. Vamos assumir um jogo que é literalmente um coin flip. Pagas €1 para jogar. Se calhar cara não recebes nada. Se calhar coroa recebes €2. Pronto. Retorno 100%, certo? Agora, vamos assumir um outro jogo que é exatamente igual, mesmas moedas, mesmos prémios, mas se tiveres 20 coroas, eu dou-te mais €10. O jogo com esta adição tem mais RTP. Mas a maior parte dos jogadores não o vai ver. Então, o jogador médio vai ver o mesmo jogo. Então, o RTP de um jogo descreve a margem da casa, descreve quanto é que em média é retido pelo jogador, mas não é a única métrica, não é a métrica que decide qual é a experiência média do jogador. Isso vai estar ligado mais à volatilidade do jogo. Queres explicar um bocadinho mais? Queres desenvolver? Sim, por exemplo, aquele jogo inicial de meto €1, sai-me 90 cêntimos, tem volatilidade zero. Literalmente o mesmo resultado todas as vezes. O outro jogo em que meia volta dou €10 vai ter uma volatilidade maior, ou seja, vai ter mais casos em que o resultado final está longe da média, certo?
no fundo, aquilo que o jogador vê ao jogar vai ser, ok, faço uma jogada, ganhei 0, ganhei a minha aposta, ganhei 10 vezes a minha aposta. Quanto maiores forem os picos de pagamento do jogo, que normalmente tem uma frequência mais baixa para acontecer, quanto mais picos houverem e consoante a frequência que eles têm, mais ou menos volátil o jogo vai ser. É praticamente aquela definição assim mais que as pessoas estão habituadas a que seja volatilidade de às vezes paga muito, às vezes paga pouco, é essencialmente isso. Existem maneiras de quantificar isso, calcular, etc. Obviamente acho que não vale a pena abordar isso, mas aquela noção básica de ok, às vezes o jogo paga muito e às vezes paga pouco, normalmente é aquilo que define a experiência, a volatilidade do jogo durante uma sessão. Como é que isso está ligado a se o jogador ganha, se o jogador perde? Bem, um jogo com mais volatilidade, o que é que significa? Significa que existe uma chance de o jogo estar muito afastado da média, quer seja para baixo, quer seja para cima. O cenário ideal quando vamos jogar de vou ganhar dinheiro, vou ter lucro, ocorre essencialmente quando eu tenho uma boa chance de o jogo pagar, ou seja, normalmente ocorre quando o jogo é mais volátil. Voltando ao exemplo da moeda com o jackpot em cima, para um jogo, na sua grande maioria, a volatilidade vai ser a mesma, porque o jogador vai ver o mesmo coin flip. Embora o jogo com o jackpot vai ter um RTP um bocadinho acima. Então, só olhar para RTP não chega, tem de ser o RTP ligado à volatilidade do jogo. Isso já não é uma métrica que às vezes vem explícita, é mais intrínseco ao jogo. Tu também foste falando aí um bocadinho das decisões ou das opções do jogador. Normalmente, quando um jogador vai e escolhe sempre o mesmo jogo, pode ter a preferência, pode ser por diferentes motivos, mas pode também ter alguma estratégia de jogo associada, ou seja, jogo sempre aquele jogo e jogo de certa forma. Vale a pena ter uma estratégia a jogar um jogo de casino? Isso faz sentido, ter uma estratégia? Ou seja, na esmagadora maioria dos casos, a casa ganha sempre. O jogo é construído para que a casa ganhe em média. Existem alguns jogos em que a decisão de facto influencia o pagamento médio do jogo. Jogos de cartas, Blackjack é extremamente conhecido por isso. Nos jogos de slots em si, nem por isso. Com alguns asteriscos, porque vamos supor o cenário em que temos um jackpot no jogo. O jackpot está a crescer muito, está com um valor muito alto. Isso não significa que o jackpot esteja perto de sair, mas se sair vai ser com um valor maior. Então pode valer a pena jogar mais nesses casos, mas é uma margem muito pequena. Ou seja, na grande maioria, não faz diferença nenhuma. É o que fizer a pessoa sentir-se mais confortável. Cada um de nós tem os suas superstições e hábitos, por isso. Na verdade, quando vamos visitar o mercado, às vezes vamos visitar uma sala e deparamos com um cenário em que temos alguns jogadores que estão ou a bater com a mão nos vidros, quando falta, por exemplo, uma peça em específica para obter um prémio grande, seja um jogo de video bingo, ou seja um jogo de slots. Nesses casos, o jogador está com a percepção de que ele está muito próximo de ganhar alguma forma. Tu estás a dizer isso, e é óbvio, não é? Há alguns momentos em que o jackpot está a acumular há muito tempo, não é? Tu podes estar próximo de ter ali uma ronda mais proveitosa, mas há uma forma que o jogador possa perceber, estou muito perto de ganhar, a não ser esses feelings ou essas percepções mais objetivas do jogo. Depende do jogo para jogo, obviamente. Há jogos que de facto têm persistência, têm acumulação, têm as pagodas a acumular para dar essa sensação de que está perto de sair, etc. Que às vezes pode ser mesmo real, outras vezes não. Normalmente é uma questão de... Lá está, nós não somos todos imunes aos nossos próprios hábitos e às nossas próprias superstições. Eu não devia fazer isto, mas meia volta quando vou jogar também bato no ecrã. Também tenho esse tipo de hábitos. Sei perfeitamente que isso não influencia em nada a minha chance de ganhar ou perder, mas faz-me sentir melhor. Por isso não é mau por si só, desde que a pessoa esteja confortável com o que está a fazer, está tudo bem. Se a estratégia ou não, ou se bater ou não, influencia o jogo. A maior parte das vezes não. Se tivesse que resumir numa ideia do Bruno que trabalha numa software house que desenvolve jogos de casino, mas no Bruno que casualmente também joga do ponto de vista de como cliente, como se ganha em jogos de casino, Bruno? Sorte, é preciso.
Obviamente, quando vou, normalmente jogo com mais gente e o que eu digo aos outros é skill lixo. Simplesmente sou bom a jogar isto. Mas, não, é simplesmente uma questão de sorte. Assim, a minha perspectiva, e atenção, sou eu como jogador. Eu como jogador, pronto, tenho as minhas próprias peculiaridades. Existem jogadores que são muito focados no time of device, estarem sentados, só entreter, saber o jogo acontecer, ver coisas engraçadas no ecrã, etc. Eu não sou tanto assim, eu gosto dos meus picos de adrenalina. Então, se eu vou ao casino, quero meter 50 euros, eu vou assumir que vou gastar esses 50 euros. Ponto número 1. Vou para lá para me divertir e, se tiver sorte, ganhar dinheiro. Ok, como é que eu maximizo a chance de eu, de facto, ter mais dinheiro? Normalmente faço apostas um bocadinho mais altas e em jogos com alguma volatilidade. Basicamente é isso que eu faço. Mas isso incorre risco, obviamente, porque da mesma forma que eu fico com uma boa chance de ganhar algum, fico com uma chance muito alta também de o perder todo de uma vez. Eu prefiro apostar no... Não, ok, vai ser a ganhar nacos grandes de uma vez. Ou a perder nacos grandes de uma vez. Se tiver sorte, ganho. Agora, sei que se fizer 100 mil jogadas, ou 1 milhão de jogadas, obviamente que vou perder dinheiro em média. Ok. O jogo é feito para isso. Ok. Agora, falando um bocadinho também mais especificamente sobre a tua área, que papel é que tem a matemática neste produto de entretenimento? Qual é que é o papel da matemática nesta equação, neste produto final que é o jogo, que é oferecido depois ao jogador? Nós temos essencialmente 2 papéis. Pronto, um é, no fundo, aquilo que paga as contas, não é? Eu, se fizer bem o meu trabalho, o jogo tem um retorno médio abaixo de 100%, logo a casa ganha, logo a empresa ganha, pagamos os nossos salários, continua a existir, continuamos a fazer jogos, etc. Ou seja, o negócio está pendente em eu fazer bem o meu trabalho. Agora, do ponto de vista de manter o jogador a jogar, ou aliciar o jogador, ou etc., qual é o meu papel? Eu, no fundo, tenho o papel não de atrair o jogador para a máquina. Se eu passar por uma dúzia de máquinas ou por um jogo online no site ou coisa desse género, o jogador não sabe o que é que eu enfiei lá no jogo até experimentar. Não vou ser eu que vou atrair o jogador na fase inicial. É da responsabilidade da matemática dar uma boa sensação de jogo ao jogador. Fazer com que ele se sinta entretido, acha que ganhe e, obviamente, de vez em quando ganhar, tem de ser. Tenho de fazer esse balanço entre, ok, em média o jogador tem que perder dinheiro, mas tem de ser interessante o suficiente e ter momentos de pagamento, sessões interessantes, não derreter depressa o dinheiro ao jogador. Tenho de fazer esse balanço que já começa a ser mais subjetivo do que outra coisa e tem de ter esse impacto no jogo. Ou seja, normalmente o apelo gráfico do jogo segura o jogador no início, mas depois tem de ser aqui eu tenho de fazer o meu trabalho e mantê-lo na máquina. Uma mensagem final. Qual é a maior ideia errada ou o maior pressuposto errado que existe sobre jogos de casino ou o maior mito que tu gostavas de desfazer relativamente aos jogos de casino? É a falácia habitual do jogador, que é, na esmagadora maioria dos jogos, as jogadas são independentes. Não interessa, no fundo, a jogada anterior ou as jogadas anteriores para a frente, na maior parte dos casos. Existe normalmente muito a ideia do não, a máquina está quente ou a máquina está fria, ou seja, tem pago muito ou tem pago pouco, e haver esse tipo de raciocínio para decidir se vai-se jogar a seguir ou não. Nós ficamos muito com essa percepção, mas não é verdade na maior parte das vezes. Vamos supor, por exemplo, coin toss. Eu sei que, ok, se eu mandar 10 vezes a moeda ao ar, a chance de ser 10 caras vai ser 1 em 1024. Ok, sure. Vamos assumir agora que eu fiz 9 lançamentos e foram 9 caras. Qual é a chance de eu ter a 10ª? 50% é mesmo. Vou fazer um novo lançamento, não interessa o que passou para trás. Às vezes temos aquela ideia supersticiosa de não, ela está a pagar muito agora, por isso vai deixar de pagar, ou ao contrário, mas na maior parte das vezes não é verdade. Simplesmente carrega no botão, se tiver sorte pagou, se não tiver, pagou. Tão simples quanto isso.